Bom dia, seguidores do programa Focando em Concursos, Empregos, Estágios e Empreendedorismo. O entrevistado de hoje é o professor Diego Castro, 32 anos, formado em fisioterapia e atualmente é supervisor de estágios em acupuntura da Faculdade Fibra. Bom dia, Diego. Prazer estar aqui com você. As suas considerações iniciais para o nosso público. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar participando do programa. E como foi bem dito aqui, atualmente desempenho o papel de supervisor do ambulatório de acupuntura aqui da Faculdade Integrada Brasil-Amazônia, Fibra. E dentro do possível, espero poder esclarecer todas as dúvidas que forem colocadas aqui no programa. Obrigado também, Diego, pela sua presença. E é um assunto um pouco diferente do usual que nós costumamos abordar no programa, embora tenha uma correlação. O Diego vamos conversar com o professor Diego a respeito de terapia do sono, acupuntura e algumas coisas mais nesta linha. Então, professor, o que vem ser efetivamente a terapia do sono? Bom, primeiramente, nós temos hoje uma queixa muito grande de várias pessoas dentro da sociedade a respeito de queixas a respeito do sono. No caso, a maior delas é a insônia, apesar de existir outros problemas que podem trazer prejuízos à vida, dessas pessoas por problemas relacionados ao sono, pesadelos, alguns problemas emocionais. Mas a insônia é o que mais traz problema pra gente, é o que mais vem de queixa pra gente dentro do ambulatório de acupuntura. Então, a terapia do sono, na verdade, nada mais é do que a integração de vários tipos diferentes de abordagem para tratar esses problemas relacionados ao sono. No caso, sendo o maior delas, a insônia, que pode trazer prejuízos tanto na parte de estudo quanto na atividade laboral de várias pessoas. Então, nessa linha, professor Diego, a insônia, que é mais presente dentro das suas pesquisas, das suas observações, como é que ela vem afetar o estudo? No caso, quem está se preparando para um concurso público, para um vestibular, ou mesmo estudo acadêmico, para a realização de provas, E, logicamente, até o fato de ter que enfrentar exames, alguns mais complexos, vem causar uma ansiedade. Isso seria uma causa de insônia? E aí? Sim. A insônia, na verdade, dificilmente ela vem sozinha. Normalmente ela vem concomitante com outros problemas. Então ela pode vir acompanhada de pessoas que sofrem de dor crônica, pessoas que são ansiosas também têm tendência a sofrer de problemas de insônia. E para aquelas pessoas que trabalham e estudam, no caso, como você perguntou do estudo, no estudo isso é um pouco prejudicial, essas pessoas sofrerem de insônia. Por quê? Porque o sono hoje já é de entendimento do meio científico que ele é extremamente importante para a manutenção das atividades corporais, entre eles a memória, que no caso é muito importante na questão do estudo. Então, uma pessoa que não dorme direito, uma pessoa que não tem nós chamamos isso de higiene do sono, que é manter um padrão de sono adequado e que isso possa trazer benefícios para ela. Uma pessoa que não mantém essa higiene, ela pode desde ter pequenos problemas de memória ou até não é causa, mas pode ser um fator precipitante a desenvolver mais à frente até alguns tipos de doença, como a doença de Alzheimer. Mas nós temos 24 horas no dia, A regra geral é dormir 8 horas e as outras 16 horas serem distribuídas entre trabalho, estudo e outras atividades? Bom, como surgiu esse esquema, vamos dizer assim, de 8 horas de sono? Esse esquema surgiu lá na época da Revolução Industrial, onde a pessoa normalmente trabalhava 8 horas, e dormia 8 horas e o restante utilizava para desenvolver outro tipo de atividade. Trabalhava muito mais. Isso. Então isso surgiu lá, essa questão de manter, vamos dizer assim, essa regra de 8 horas. Só que com o passar do tempo, a ciência passou a estudar também esses padrões de sono, e viu que realmente esse tempo de 8 ou 9 horas é um tempo ideal para um adulto jovem, digamos assim, entre 20 e 40 anos. Os tempos são diferentes, recém-nascidos dormem mais e os idosos não precisam dormir tanto, normalmente eles têm um padrão de sono um pouquinho menor. Não precisa dormir tanto, olha lá. Na verdade, o idoso ele dorme menos, isso já é fisiológico, ele passa a dormir menos e isso não traz tanto prejuízo para ele, Na verdade, os prejuízos maiores são sempre mais nessa faixa etária do adulto jovem de 20 e 40 anos, que na verdade é a faixa etária onde eles têm maior produtividade também em relação ao trabalho e inclusive também nas questões dos concursos. Então, são essas pessoas que sofrem mais desses tipos de problema.
Só que o que acontece? O nosso tempo de sono, a ciência chegou num padrão mais ou menos desse, de 8 a 9 horas. Só que isso também é muito variável também de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que dormem menos e acordam bem no outro dia, assim como tem pessoas que dormem muito e no outro dia acordam estouradas, né? Não conseguem desenvolver suas atividades. Então o ideal é que se ache dentro desse período aí de no máximo 8 horas, do mínimo de 8 horas, cada um acha o seu padrão de sono. E o que é importante também, como chegar nesse padrão. Ou seja, adotando medidas que sejam benéficas para a pessoa ser induzida ao sono. Porque tem pessoas que têm dificuldade em adormecer e tem pessoas que têm dificuldade em manter o sono. Então existem medidas que podem ser tomadas para que essas pessoas possam tanto induzir o sono, como também manter esse sono de uma forma mais constante durante o dia a dia. O que seriam essas medidas, professor Diego? Bom, primeiramente, talvez uma das grandes medidas seja sempre dormir na mesma hora. Então a pessoa tem o costume de dormir, eu quero dormir 8 horas por noite. Então sempre começar no horário em que ela calcule o período que ela vai acordar no outro dia. Então digamos que eu queira adormecer 10 horas da noite todo dia, eu quero toda vez ir para a cama nesse horário. O nosso corpo ele tem ciclos biológicos e o nosso corpo vai se acostumando com os ciclos que nós impomos a ele também. Então, se todo dia eu tivesse padrão de dormir sempre 10 horas da noite, então meu corpo, a partir de um certo momento, ele vai se acostumar com aquilo e eu vou conseguir todo dia, nesse mesmo horário, a induzir o meu sono. Outras coisas também, evitar consumo de certos alimentos ou bebidas após determinado horário, normalmente após as 18 horas. Por exemplo, café, né? Nós estamos num país que é um alto consumidor de café. Não só o café mesmo, a bebida, mas também alimentos que contêm cafeína, alguns medicamentos também contêm cafeína. Então, depois das 18 horas, não seria interessante fazer uso desse tipo de substância, porque isso também vai atrapalhar o sono. Bebidas alcoólicas, alimentos picantes, então tudo que estimule o corpo, a partir de um determinado horário já não é muito legal nós fazermos uso dessas substâncias, porque isso, na verdade, vai tornar o nosso organismo hiperativo e a gente não vai ter condições de iniciar o sono de uma forma precoce. Então o ideal é que se procure atividades que sejam relaxantes, né? Que combatam essa hiperatividade. Então hoje em dia nós temos práticas de hipnose, temos práticas meditativas, tentar meditar antes de entrar no sono seria talvez interessante para esse tipo de pessoas, porque elas dormiriam um pouquinho mais rápido e com uma qualidade melhor. Porque muitas vezes, como eu falei até anteriormente, talvez não seja nem o tempo o fator primordial, mas a qualidade desse sono. Porque não adianta nada a pessoa dormir 8 ou 9 horas e acordar cansada. Ou seja, esse sono dela não teve um padrão adequado. Essas pessoas que não têm um padrão adequado de sono, o ideal sempre é procurar um neurologista, porque ele vai fazer um estudo chamado polissonografia, que é um estudo justamente do sono. Vai avaliar essa pessoa durante um período de sono para tentar identificar mais ou menos ali daquele período o que está causando, qual é o problema e sugerir uma terapia, algum tipo de abordagem. Pode ser medicamentosa, pode ser com acupuntura ou outros tipos de terapia. Já por falar em acupuntura, professor Diego, como é então que a acupuntura auxilia no processo do sono? Bom, a acupuntura está inclusa dentro das terapias não medicamentosas, né? Com a acupuntura nós não utilizamos nenhum tipo de química, porque às vezes as pessoas perguntam, lá na agulhinha tem algum tipo de substância? Não, a acupuntura é uma terapia não medicamentosa, é puramente o estímulo mecânico que nós temos com a agulha. Professor Diego, deixa eu ver se eu entendo melhor para transmitir para o nosso público. Insônia seria eu não dormir, né? Estou entendendo assim. Você ter uma noite alternada entre sono e acordar, também é insônia? Também é insônia. Porque existem, a insônia está incluso dentro do que a gente chama de parassonias, né, que são alguns distúrbios do sono. O mais comum de todos é a insônia. E existe aquela insônia em que a pessoa tem dificuldade de dormir e existe aquela em que a pessoa tem dificuldade de manter o sono. Ela consegue adormecer, só que na verdade ela vai ficar acordando durante vários períodos na noite. O laboratório de acupuntura da Fibra, tá? Ele é direcionado para que tipo de público? Isso. O ambulatório de acupuntura da Fibra, ele funciona de segunda a sexta, de 8 a 1 da tarde. O público, assim, nós não temos... Como a acupuntura é uma terapia que pode tratar inúmeras doenças, tanto questão de dor, questões do sono que a gente vem colocando, a parte emocional, parte de doenças gastrointestinais, enfim, ginecológicas. Então a acupuntura é basicamente uma terapia voltada para
todo o sistema corporal. Então, nós não temos uma distinção de público específico. Mas nós fizemos um levantamento aqui recentemente, que foi até um trabalho de conclusão de curso de uma aluna nossa, em que a gente viu que a maioria dos pacientes que procuram o ambulatório, eles sofrem de dores. Dores na coluna, dores nos membros, onde quer que seja, dores de cabeça. E dentro das queixas emocionais, as queixas neurológicas, uma das queixas que mais apareceu para a gente foi justamente os problemas de sono. A insônia também apareceu bastante aqui para a gente. Professor Diego, então, para encerrar, um foco específico na área dos estudos, seja com qualquer finalidade, né? Concurso público, na academia, preparação para o Enem, etc. Qual seria a sua recomendação? Bom, primeiramente, eu acredito que o ideal é sempre manter o padrão. Da mesma forma que a gente tem que manter um padrão de sono, a gente precisa manter um padrão de estudo, né? Então, sempre estudar no mesmo horário. De preferência, não fazer uso de substâncias estimuladoras, né? Porque o ideal é tentar manter o mais possível um foco natural para aquele momento. O ideal é espaçar esse tempo. Aí sim, fazer um estudo de 25 minutos, dar uma descansada de 5 e assim sucessivamente. O ideal é sempre não se sobrecarregar. Quando vê que já está chegando no limite, é sempre dar uma parada, fazer alguma atividade que a pessoa goste, que tenha algum hobby, independentemente dela qual seja. Porque o ideal é não sobrecarregar o corpo, porque a formação de memória depende do corpo não estar sobrecarregado. E isso também atrapalha o foco. E isso pode também gerar algum prejuízo para esse possível, para esse concursando, né, na questão de estudo. Agradecemos então a presença do professor Diego Castro, professor da Faculdade Fibra, especializado na área de acupuntura. Agradecemos a sua audiência ao nosso 29º programa. Na semana, dia 15, estaremos com outro programa inédito. Acompanhe detalhes a respeito do programa em nossa fanpage, já mencionada no decorrer do programa, e também no YouTube. Um bom almoço a todos e todas e até a próxima semana, se Deus quiser.